meninas, e aí, como é que vocês estão? Espero que esteja tudo bem com vocês, tá? Gente, eu quero agradecer a todos os meus alunos que se desempenharam, que estão se desempenhando a participarem das aulas, a assistirem todas essas aulas, tá bom? E queria pedir a colaboração de vocês, né? Para ele participar da live e realmente participar e não irem atrapalhar a live. Então, assim, desde já eu quero lembrar que amanhã não teremos aula gravada, mas teremos a nossa live, que vocês coloquem o nome de vocês correto quando for entrar na sala da live. Não coloque outros nomes não, por gentileza, viu? Por favor, coloque o nome de vocês mesmos, tá? Gente, veja só, eu quero a atividade de hoje para vocês é da página 19, que é a elaboração de um podcast. Eu vou explicar para vocês, mas antes disso, eu irei fazer a correção que ficou faltando das questões 17, 18, 19 e 20, referente à página 16, tá? O texto da página 16 e as questões da página 17, tá bom, meus amores? Então, peguem aí os livros de vocês, por favor, para fazer a correção da atividade, tá? Veja só. Leia o texto a seguir. Palavras relâmpagos. Membros da tribo africana Hungsan, do deserto do Kalahari, em Botsuana, por exemplo, estão mais preocupados em ensinar seus bebês a ficarem sentados do que em ensiná-los a falar. Nas ilhas do Papua Nova Guiné, os falantes do Kaluli acham que seus filhos não são capazes de conversar. Já os Inuti, esquimós do Canadá, raramente fazem perguntas. As crianças, que só são consideradas inteligentes se ficarem caladas. A antropóloga e linguista canadense Martha Trago, da Universidade de McGill, relata como suas crianças muito tagarelas devem ter parecido pouco inteligentes ao intuir. Então, é um texto que fala sobre as tribos africanas, sobre as tribos em si, né? Retrata sobre essas questões das tribos e o que cada uma caracteriza em relação às falas das crianças. Das palavras em destaques no texto, identifique a 3 palavras que tenham números diferentes de letras e fonemas. Informe quantidade de letras e quantidade de fonemas. Então, eu dei o exemplo: ilhas, que são 5 letras e 4 fonemas; Guiné, que são 5 letras e 4 fonemas; filhos, que são 6 letras e 5 fonemas; e filhos, 6 letras e 5 fonemas, tá bom? Letra B. 2 palavras com o mesmo número de letras e fonemas. Informe quantidade de letras e quantidade de fonemas. E aí eu botei caladas, que são 7 letras e 7 fonemas, e mais, que são 4 letras e 4 fonemas. Tá bom? Completa as palavras com X e CH. Eram 2 irmãos. Um se chamava com CH, Charles, e o outro Xavier. Charles, com CH, não gostava de chá, mas enchia a barriga, enchia com CH, quando havia um chuchu com CH, e ovos mexidos com X no lanche. Xavier brincava dizendo que Charles parecia um sapo inchado de tanto comer. Charles
achava Xavier muito amigo e, como não sabia jogar xadrez com X, sempre convidava o irmão para jogar futebol. Ao chutar com CH a bola, Xavier batia o dedão no chão com CH e saía xingando com X, xingando e mancando. Charles morria de rir, Charles com CH, e dizia: se eu sou um sapo cheio com CH, você é o Saci Pererê. 14ª questão. Qual das alternativas a seguir tem o mesmo número de letras e o mesmo número de fonemas? Qual é a alternativa? Letra A, Charles. Letra B, Xavier. Letra C, inchado. Letra D, barriga. Ou letra E, cheio? A alternativa é letra B, Xavier. Escreva nos espaços os fonemas das letras X, de acordo com a opção a seguir: X, S, KS ou Z. Texto. Tem som do fonema S. Exercício. B. Oxítono. KS. Vexame. X. Trouxe. X. Coxa. X. Maxilar. KS. E axila. KS. Então, gente, como prometido, aí está a correção da atividade da página 16 e 17 de vocês, tá bom? Meus amores, antes que eu esqueça, vamos dar uma reprisada no conteúdo. Então, primeiro conteúdo que nós falamos sobre alfabeto, letras e fonemas, o que são cada um deles. Qual é os sons e as letras são iguais ou são diferentes? Os sons e as letras são diferentes. As letras existem para representar os sons, tá, gente? E o alfabeto da nossa língua portuguesa, as 26 letras, elas representam sons em nosso fonema. E o fonema é o som da voz, ou a menor unidade sonora, estudada pela fonologia. Então, é o som que a nossa voz emite, tá bom, meus amores? Algumas palavras apresentam apenas os fonemas, e aí eu vou falar para vocês. Palavra é a menor unidade básica da comunicação, e o fonema é um grupo de sílabas, ou um grupo de sílabas que são pronunciadas com uma única emissão de voz. Veja só, meus amores, há letras que representam um fonema, como no exemplo que o livro deu na página 12, é a questão do AI. O A representa o fonema, o I representa o fonema. Então, há letras que representam um fonema, mas também há letras que representam mais de um fonema, como é o caso do C cedilha e do SS. Também temos letras que não representam nenhum fonema, como é o caso da letra H. Ela pode acompanhar a função de dígrafo, mas ela não vai representar nenhum fonema. E tem as letras que representam vários fonemas. E aí, um exemplo de letras que representam vários fonemas é a letra X, onde ela pode apresentar vários fonemas. Eu falei para vocês sobre a questão do aparelho fonador. O que é o aparelho fonador? É toda a região dos órgãos que fazem parte do pulmão, laringe, as pregas vocais, a faringe, a boca, os lábios e as cavidades nasais, que é por onde saem todos os sons, tá? Há duas razões para as pessoas terem dificuldades em encontrar os fonemas e as letras, e para as pessoas grafar esse tipo de palavra. A primeira razão é que muitas das vezes um mesmo fonema é representado por diversas letras. Então, fonema X, fonema Z, fonema S é representado por diversas letras, tá? E outra razão é que em alguns casos é necessária a união
de 2 letras para poder representar um único fonema. Como exemplo, o exemplo do livro tem sonho, vermelho, carro, passo. São exemplos de palavras que necessitam da junção de 2 letras, ou seja, 2 dígrafos, para poder representar um único fonema, tá bom, meus amores? Então agora eu vou explicar para vocês o passo a passo do podcast da página 19, tá? E vou até passar um site para vocês, onde vocês podem fazer o podcast de vocês, tá, meus amores? Deixa eu só dar uma crescidinha aqui. Cresci demais. Um podcast, ele tem a função de informar. Porém, em muitas ocasiões, esses programas visam fornecer uma opinião a respeito de um assunto, tendo muitas vezes o formato de entrevista ou diálogo. Então, como fazer, né? Para a elaboração do texto que você vai produzir agora, será trabalho em duplas e triplas. Como estamos passando pelo momento de isolamento social, cada um faz o seu. Vocês produzirão um podcast de comentário sobre os gêneros musicais no formato de áudio e sigam os passos a seguir. Primeiro, selecionem um gênero musical antes de iniciar o trabalho. Segundo, pesquisem informações sobre o gênero, ou seja, histórico, onde surgiu, artistas famosos e curiosidades. Terceiro, aliás. Escrevam a pauta ou o roteiro do que será gravado. Esse texto pode ser apresentado em forma de uma entrevista ou de trecho lido pelos participantes do podcast. Importante, é necessário a apresentação do pessoal dos integrantes, além da apresentação do tema, das informações pesquisadas, da opinião e dos participantes da finalização. O podcast, ele deve ter aproximadamente 2 minutos de gravação de áudio. E após escreverem o roteiro e dividirem quem falará, esse daqui não vai servir porque vocês vão fazer individual, tá? E com o auxílio do celular. Então, compartilhem o áudio com a turma para que todos possam ouvir. Me mandem esse áudio do podcast lá no meu Instagram pessoal, tá bom, gente? E aí eu anotei aqui um site para vocês, que é o recorder.com/pt, tá bom? Esse é um site que eu encontrei, onde vocês podem produzirem o podcast, tá bom, meus amores? Então, veja só, é um assunto bem fácil, é bem tranquilo, a gente já trabalhou em sala de aula. Essa questão do podcast, tá bom? Essa questão do podcast. Então, produzam o podcast de vocês e me mandem no meu Instagram, tá bom? No profissional, lá no Prof. Crislaine Silva 28. E aí eu vou observar todos os podcasts de vocês, tá bom, meus amores? Na sexta nós não teremos aula, então beijo grande, fiquem com Deus. Se cuidem, meus amores, se cuidem mesmo, tá? Cuide da saúde de vocês, da saúde dos seus familiares. E bom final de semana, mas lembrando que na sexta-feira, às 14 horas, nós teremos live. E todos que se quiserem fazer presente, se façam presente, mas colocando o nome de vocês, tá bom? Assim que vocês entrarem na sala. Então, evitem estarem colocando nomes, abreviaturas, ou nomes de trás para frente,
ou outros nomezinhos para não confundir, tá bom, meus amores? Um beijo e até a nossa live amanhã à tarde.